Boa noite, igreja. Você já está no meio da adoração de Deus. Agora são, no meu relógio, 8h40 quase. Não, 7h40, né? 7h40 quase, o que significa que você está pelo menos 40 minutos dentro de um tempo que foi separado para que o nome de Deus fosse louvado, para que o nome de Deus fosse engrandecido. E nesse meio tempo nós cantamos canções que falavam que o nosso Deus é glorioso, que o nosso Deus faz coisas incríveis. Nós fizemos orações aqui pedindo a Deus que continuasse completando a fidelidade dele através de dízimos e ofertas. Nós fizemos orações até pelo nosso pastor que está muitos e muitos quilômetros de distância daqui, do outro lado do oceano. Isso tudo porque nós já entramos num período onde nós dedicamos para adorar a Deus. E nada disso faria sentido se a imagem que nós temos de Deus fosse uma imagem fraca, uma imagem de um Deus que não pode fazer muita coisa. Você não teria coragem de vir a um lugar e dizer que você se prostra, que você adora alguém que não pode fazer nada por você. Mas o Cleves acabou de cantar aqui que nós somos capazes de abrir mão dos nossos desejos e confiar na mão desse Deus. Todas essas referências são para mostrar um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que está além da nossa compreensão, um Deus que pode fazer muita coisa. E isso não deixa dúvida para quem de fato tem uma fé em Cristo Jesus, o Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas a minha pergunta hoje não é sobre Deus. A minha pergunta é, diante de toda essa atmosfera que considera um Deus grande, poderoso, perfeito, onipotente, diversos atributos de Deus foram falados aqui durante as celebrações, mas diante de todas essas coisas, e você? É o quê? E quando eu subo nesse púlpito, eu me sinto um pouco deslocado todas as vezes, embora seja pastor e faça isso todo final de semana, pelo menos no culto da juventude, aos sábados. Mas todas as vezes que eu subo aqui, eu me sinto deslocado. Porque o meu Deus é grande, mas eu sei que eu sou pequeno. E eu venho de uma geração que se costumava, quando se ia para a igreja, sobretudo no domingo à noite, se escolhia a melhor roupa para que se viesse adorar a Deus. Por quê? Porque o Senhor merecia o nosso melhor. E se as nossas roupas também diziam que o Senhor merece o melhor, então eu vou vir com a minha melhor roupa para a igreja. Esse é o Deus grande. Deus incrível. Mas o oposto disso é o que se encontra aqui, diante de vocês ou aí sentado do seu lado. O homem, pequenininho, fraco, sem muita expressão. E é sobre isso que nós vamos conversar durante todo esse mês. Sobre o que eu estou chamando de rascunho divino. Rascunho divino pela perspectiva de que se nosso Deus é tudo, é ilimitado, é maravilhoso, é poderoso, eu não sou. Eu sou falho, eu piso na bola, eu meto os pés pelas mãos. Eu sou limitado, eu sou incompleto. Paulo em Romanos vai dizer que nós, se comparado com Jesus, nós somos homens imperfeitos, mas Jesus é o homem perfeito, o segundo Adão, o homem que Deus planejou e que deu certo. Mas nós não, nós somos rascunho divino. E nós vamos conversar sobre as limitações que você e eu temos como rascunhos divinos. Antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler um texto muito conhecido, fala do chamado de Isaías, da sua vocação. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Embora esteja projetado no telão, queria te convidar a que você abra a sua Bíblia, porque a sua Bíblia você pode rasurar, mas a gente não vai deixar ninguém riscar o telão aqui. Então anota o que Deus falar contigo, para que você possa levar para outros dias, não o que o pastor falou, mas o que Deus trouxe ao seu coração nessa noite. E antes de ler o texto, eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua casa e não tem como negar a Tua grandeza, a Tua fidelidade, a Tua grandiosidade, Pai, sobretudo diante de nós. Mas nós sabemos que o Senhor não faz nada errado, Senhor. E nós somos criações Suas. O Senhor que nos formou, o Senhor que nos trouxe a existência e o Senhor também que nos chamou para estarmos hoje nesse lugar, participando desse momento que exalta e celebra o Teu nome. Então eu peço em Cristo Jesus, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja comigo
que o Teu Espírito Santo esteja com a Tua igreja e que a Tua palavra reine em nós. Em nome de Jesus. Amém. Já abriu sua Bíblia, Isaías 6? Antes de você anotar, eu queria te convidar para que nós fizéssemos uma leitura alternada. A versão que tem no telão é NVI. Se você consegue acompanhar aí, eu peço que você leia. Eu vou ler a primeira tela e peço que vocês leiam a seguinte, assim até chegarmos no versículo 8, ok? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Vocês? Versículo 5. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Vamos ler juntos de novo o versículo 7? Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós acabamos de ler um texto que talvez seja o texto mais usado em toda a Bíblia para falar de vocação, né? Quando alguém é chamado por Deus para o ministério específico da palavra, ou para missões, ou algum ministério que vai pedir alguma dedicação exclusiva. Se você já se sentiu vocacionado, se sentiu em dúvida se Deus te quis ou não para o ministério de missões, provavelmente quando alguém leu esse texto para você, você ficou sensibilizado. Por quê? Porque fala de um profeta, alguém que tinha um ministério delicado pelo fato de que tinha que anunciar a mensagem a outras pessoas, e quando esse ministério é inaugurado através do chamado de Deus, esse chamado vem de forma magnífica, incrível. E aí a gente percebe o profeta pasmo diante de tudo o que aconteceu, e não é para menos. A visão que ele tem é uma visão de dentro do templo. Ele, na sua revelação que Deus dá para ele, de repente ele enxerga o templo e anjos voando, e a presença do Senhor em todos os lados, e os umbrais das portas batendo por conta do som da voz dos anjos. Então ele fica cheio de temor e se sente pequenininho no meio disso tudo. E não é para menos. Porque, em primeiro lugar, essa visão que ele está tendo é a visão de Deus. Mas não é qualquer quadro de Deus. Ele está tendo um quadro perfeito de Deus. Está tudo encaixadinho no seu lugar. Você não percebe na fala do profeta nenhum tipo de desconcordância entre as pecinhas que estão compondo aquela pintura toda. E o que é que ele está vendo? Em primeiro lugar, o lugar está perfeito. Qual é o lugar? O lugar de Deus. Deus está sentado num alto trono, num trono exaltado. Então quer dizer, Deus não está em algum lugar de dúvida, Deus não está tentando lutar por alguma posição, não. Deus já está lá num local exaltado, num local indiscutível, num trono colocado acima de qualquer outra referência que ele tem na visão dele. Esse é o lugar de Deus. Então o local é um lugar perfeito. O quadro está encaixadinho, está bonito, porque a posição de Deus é a posição certa. Mas não para por aí também. A gente percebe também uma condição de Deus perfeita. E por que essa condição é perfeita? Porque nós vemos que as vestes do Senhor estão tomando conta daquele lugar. Fica meio difícil para a gente hoje, né? Homem, entender isso, né?
um terno que tomaria o lugar todo, não faz sentido. Mas se você pensasse numa noiva, aí talvez a coisa faria mais sentido para você, né? Eu nunca vi uma noiva que chega para outra e fala, a minha véu, né? Como que chama aquele que... É véu mesmo, né? O que é grinalda, afinal de contas? Ah, é? Só arranjinho? Então, de véu. Você já viu alguma noiva esnobando a outra, dizendo, olha, meu véu foi micro, foi imperceptível, eu estava leve, eu estava solta, eu estava divina? Não. Quando você procura pensar em casamento, parece que é quase uma disputa de cauda, quem tem a cauda mais longa, né? E aí tem o pessoal responsável no casamento só para dar conta de carregar aquele baita vestidão que vem depois da noiva, né? Acho que se for considerar o volume todo, a noiva é 10% de tudo que está entrando pela porta do templo, né? Aí a noiva entra e aquela cauda vai deixando para trás toda aquela impressão de que sou importante, a minha posição, o que eu estou vivendo aqui, olha a minha glória. E é assim mesmo. É essa sensação que se tenta passar. E o que a gente acabou de ler é que o profeta, quando ele olha para aquele quadro perfeito, aquele quadro sem nenhum defeito, ele vê Deus numa posição alta e ele vê as vestes dele em todo o templo. Então, além de estar bem pontuado, como eu diria uma expressão mais corrente, Deus está bem na fita, está bem adornado. O que ele veste condiz com o que ele é. Não há descompasso entre um Deus grande, mas uma veste pequena, tímida. Ou então, uma veste gloriosa para um Deus acanhado, para um Deus que não pode fazer muita coisa. Não, é compatível. A orla das vestes de Deus diz que se enchia o templo. Então eu, se fosse profeta, já estaria com a boca aberta pelo menos uns 10 centímetros. Depois de ver essa cena, acho que cairia mais 10. Mas não para por aí ainda. Se não bastasse o lugar perfeito, se não bastasse as vestes perfeitas, a gente ainda tem assim um acompanhamento impecável, uma adoração perfeita. Adoração feita por quem? Homens? Não eram homens. Quem? Serafins. Serafins adorando ao Senhor. Mais um atestado de que o que ele estava vendo era o Deus poderoso, era o Deus grandioso, porque os anjos são maiores do que nós em poder, e ainda assim eles estavam submissos a Deus em adoração. Difícil de entender a profundidade dessa cena, né? Nós temos 4 versículos que descrevem assim rapidamente esse quadro principal, mas se a gente pudesse colocar o Isaías aqui hoje para contar como foi essa impressão. Se eu fosse o profeta, e eu não sei se ele estava dormindo quando ele teve essa impressão, mas se eu estivesse dormindo, acho que eu ficaria deitado na cama mais umas 3 horas, de olho arregalado ainda. Ele fica maravilhado. A cena que ele está vendo de Deus é linda, é perfeita, é intocável, tudo está no seu devido lugar, Deus está onde ele deveria estar, ele aparece como ele deveria aparecer e adora a ele todos que deveriam adorar, tudo que há de mais conferidor de poder para Deus. É como se eu subisse aqui para falar e vocês não me conhecessem e alguém chegasse aqui para testemunhar de mim, mas alguém que não tivesse palavra nenhuma. Então você também não ia me dar credibilidade. Mas se o pastor Carlos sobe aqui e fala assim, olha, o pastor Rafael vai pregar domingo que vem, até eu respiro aliviado. Nossa, recebi um pouco de crédito, porque alguém de valor me conferiu o valor. E a Bíblia fala que haviam serafins, não eram um, eram vários. E voavam e adoravam ao Senhor. Que cena perfeita! E eu não sei se você está conseguindo se situar, mas é um momento semelhante a esse momento de culto agora aqui. Nós temos por intenção em abrir as portas aqui toda semana, para que você possa vir aqui, abrir o seu coração e participar de momentos como esse. Infelizmente a gente não consegue ver anjo voando aqui, serafim para lá e para cá, mas nós sabemos do nosso Deus, sabemos o que Ele tem feito, oramos a Ele, confiamos no que Ele faz, compartilhamos o que o Deus faz, meditamos na Tua Palavra, enfim, Deus não deixa de estar presente porque nós não podemos ver, não. Esse culto aqui celebra Deus do mesmo jeito que na visão de Isaías. Só que, em contrapartida, o texto deixa bem claro que, ao mesmo tempo que Isaías fica maravilhado, ele se sente completamente deslocado.
Porque Deus é perfeito. O quadro está perfeito e está tudo muito bonito. Mas no meio daquilo tudo, existe uma coisinha que parece que começa a borrar um pouco o quadro. O quê? O próprio Isaías. O próprio Isaías foi abençoado com a visão, mas ele mesmo se sentia alguém que deixava o quadro meio fora de lugar, meio um pouco digno, ou é como se ele estivesse pedindo assim, olha, me tira da cena, vamos só olhar aí tudo o que está acontecendo, o que Deus tem para falar para os serafins, vamos ver como é que os serafins adoram a Deus, vou aprender muito sobre isso, mas não, essa mensagem é uma mensagem que vai pedir de Isaías uma participação, uma resposta. Então Isaías está do lado de dentro do quadro perfeito, assim como você está sentado aqui nessa igreja agora, participando desse culto. Não porque esse culto é perfeito, mas porque o Deus perfeito está aqui também. E a intenção do nosso coração é a mesma intenção dos anjos. Se você vem para o domingo, vem para a igreja todos os domingos, talvez você se sinta um pouquinho mais confortável de quem vem uma vez por mês, 2 vezes por ano, ou a convite. Para você que é a primeira vez que vem ao templo, eu garanto que você deve se sentir meio desconfortável agora, né? Quando a gente entra no templo, você fala assim, bom, e aí, eu vou para um culto hoje, me chamaram para ir para a igreja, e que tipo de roupa que eu visto, né? Porque já vi igreja que o pessoal entra de havaiana e igreja que o pessoal vai quase como festa de casamento. E aí, na hora do culto, o que eu faço? O povo bate palma, eu bato palma. Se todo mundo ficar de pé, eu não quero ficar de pé, eu fico sentado. Não sei, eu posso ficar meio deslocado. E aí, se a hora que o pastor começar a falar, será que é pecado se eu bocejar e a voz dele começar a ficar monótona? O que eu vou fazer aqui dentro? Eles estão cantando algumas músicas que eu não sei a letra, então deve ser meio estranho, né? Acho que eu vou ficar meio quietinho e se eu puder passar no modo invisível, amém. Melhor ainda, né? Amém? Não que isso é vocabulário de crente, né? Mas assim, se eu puder passar no modo invisível, ufa, é deslocado. Para quem não teve um contato inicial com a igreja, esse primeiro momento. Mas eu queria dizer para você que está vindo pela primeira vez hoje, ou para você que já veio 10 vezes e continua se sentindo deslocado, que todo pecador, todo homem criado por Deus, sempre se sente deslocado diante da perfeição dele. E com Isaías não foi diferente. Ele foi chamado por Deus para uma missão específica, mas está muito nítido no texto o desconforto que ele passa a hora que ele percebe que ele faz parte da cena. É gostoso quando você entra na igreja e olha que tem um coro cantando e o coro está afinado com Deus. Ou então uma banda que está tocando e você percebe nas expressões de quem está cantando, nas expressões de quem está tocando, uma sinceridade, uma devoção que dá vontade de nem interferir naquilo. Ou você, falando de coro, talvez você já tenha tentado cantar num coro e foi convidado para participar e quando você entra lá, de repente você percebe as vozes todas cantando tão bonitas que a hora que você pisa na sala, você volta com o pezinho para trás e fala, opa, eu acho que eu fui convidado para o coro errado. Tem uma categoria júnior aí, iniciante, onde é que é? Uma vez eu participei de um coro assim, teve uma reunião dos coros das igrejas evangélicas aqui em Cuiabá para uma celebração e foi uma coisa incrível. Eu cheguei atrasado, vou confessar logo aí de cara que eu já comecei com o pé esquerdo. Cheguei atrasado e estava todo mundo dentro de uma salinha e dentro daquela salinha o isolamento acústico era ótimo, era maravilhoso. Para o meu susto, porque a hora que eu abri a porta, vou chegar bem quietinho, né? Corista atrasado é assim, né? Pianinho, abre a porta, pontinha do pé e vai lá para a última fileirinha. Quando eu abro a porta, o regente está do meu lado, tocando o piano e regendo. Mas no empurrar da porta, um som tão forte, tão lindo, um uníssono tão perfeito acontecendo, que eu acho que eu travei na hora. E fiquei com a porta aberta, e nem entrava e nem saía. E ficava lá, de boca aberta com aquilo que eu estava ouvindo. E maravilhado, ao mesmo tempo eu falava, era para estar aqui mesmo? Não, não é possível. Eles cantam muito bem. Eu estou fora de foco, eu estou deslocado. Mas aí tinha mais gente atrás de mim atrasado, né? E acabaram me empurrando para dentro da sala, não teve como fugir. E é isso que aconteceu. Eu me senti deslocado diante da perfeição daquele coro. E você? Já se sentiu deslocado diante da perfeição de Deus? Bem-vindo ao Clube dos Rascunhos.
Do pequeno ao grande, todos. Do que fica quieto ao que fala todo domingo, do que toca tudo ao que só escuta tudo, todos. Diante da grandeza de Deus, nos sentimos pequenos, miseráveis, deslocados. E o profeta experimentou isso. O profeta vai dizer com palavras bem claras o que é que incomodava na vida dele, a ponto dele se sentir não pertencente àquilo tudo que ele estava vendo, aquela cena toda. Isso você pode ler lá no versículo 5. O versículo 5 diz qual é a razão do profeta se sentir deslocado. Diz assim o versículo: então eu gritei. Gritei o quê? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, porque eu estou contemplando essa perfeição toda acontecendo. Porque a minha boca fala o que não presta. E porque eu vivo no meio de pessoas onde falar o que não presta é normal. Então, nós não nos prestamos juntos e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdido. E se a gente pudesse contextualizar para você, qual seria o seu deslocamento diante do Deus que deixa tudo tão magnífico que você fica atônito? Ai de mim porque eu vim na igreja hoje, porque eu não consigo ceder não consigo resistir ao vício e onde eu moro todo mundo é viciado nesse mesmo problema que eu, mas eu vi o Senhor aqui, então assim, eu estou fora do quadro, eu não estou me encaixando legal. Ai de mim, porque o povo que vai na igreja ali parece que se veste de uma maneira que inspira um respeito e tal, mas eu não me sinto assim, eu acho que eu estou meio deslocado pela minha maneira de vestir. Ai de mim, porque eu sei que as coisas que eu faço lá fora, se eu entrasse aqui dentro e algumas pessoas que me conhecem lá fora entrassem juntas, eu ia ficar tão envergonhado que eu ia querer entrar embaixo do banco. Deslocamento total, não consigo pertencer a isso. E é bonito ver a consciência do profeta, não só com relação aos lábios impuros dele, mas ao fato de que ele vem de um lugar de pessoas com lábios impuros. Então é como se ele dissesse assim, ó, eu sou fruto dessa casa aqui, ó, dessa casa que faz um monte de coisa errada, dessa casa que não tem nada a ver com Deus. E quando você convida alguém para participar de um compromisso com Deus, geralmente o compromisso é recebido dessa forma: opa, esse estereótipo de crente não é para mim, esse estilo de vida não combina comigo. Eu gosto de frequentar alguns lugares, eu gosto de viver algumas coisas, eu gosto de falar algumas coisas que não vai combinar com o jeitinho que você está me convidando para ser. Não combina muito com esse negócio de igreja, não combina muito com esse negócio de Bíblia. Isso é perfeitinho demais comigo, eu estou deslocado nessa sua cena aí. E o profeta se sentiu assim. Mas nós sabemos que Isaías não foi um cara que ficou conhecido, um homem que ficou conhecido pelo fato de que ele negou o que Deus pediu para ele e ele foi para casa. Não. Isaías é famoso por quê? E faz parte dos profetas maiores, quer dizer, o que ele fez foi tão grande que situa ele dentro da Bíblia como um dos livros mais volumosos em profecia. Ele é conhecido porque ele topou o desafio. Ele topou encarar esse sentimento de que ele se sentia deslocado, de que o que ele fazia não era conivente com tudo aquilo que era convidado. Isaías não se sentia digno para o plano perfeito de Deus, do mesmo modo que você, que entra aqui dentro da igreja hoje e consegue perceber que existe um Deus grande aqui dentro, você se sente deslocado. Agora, se você não se sente Deus grande, então não dá para se sentir deslocado por um motivo de verdade, né? A não ser talvez o desconforto social, né? Gente nova assusta, é sempre assim. Mas Isaías não, ele estava deslocado, ele sabia de onde ele vinha, mas ele entendeu que existia um plano perfeito. E aí, qual é o resultado dessa comparação? De um lado, nós temos o Deus perfeito, com tudo no seu devido lugar, sendo adorado por quem deveria de melhor adorá-lo, na posição mais exaltada e vestido, correspondendo com aquilo que ele é. Isso Deus de um lado. E do outro, o Isaías boca suja. O Isaías que sabe que de onde ele veio isso é normal, então ele se sente assim, reprodução de tudo que ele sofre. Qual que é a conclusão de Isaías? Ai de mim. Ai de mim.
Porque reconhecendo a Deus e a sua perfeição, ele sabia que não era possível participar disso tudo. E o que é que a gente tem de tão precioso para compartilhar nessa noite, dentro desse chamado de Isaías? Porque Isaías foi um homem que viveu coisas ímpares. Qual é a grande receita que a gente tem para passar? Qual é a dica? Qual é o conselho? As duas surpresas que Deus faz a Isaías. Em primeiro lugar, eu acho linda a Bíblia porque ela traz detalhes que você não percebe quando você está lendo com sono, mas se você ler com atenção, você se maravilha com Deus. Então não sei se você costuma ler a Bíblia de manhã ou a Bíblia à noite. Se eu ler de manhã, os versículos que eu vejo ficam desse tamanho diante de mim, mas se eu ler à noite, a Bíblia ganha letras grandes. Para mim é bem melhor ler de manhã. Mas se você ler a sua Bíblia acordado, eu queria que você prestasse atenção nas informações que a gente tem no versículo 1, 3 e 4. E no versículo 1, qual é a grande informação, a grande surpresa que a gente tem de Deus? O fato de que as vestes de Deus enchiam o templo. Qual é a novidade disso? A gente está falando de um Deus perfeito. Onde é que você esperava encontrar Deus, pastor Rafael? Dentro de um boteco? Não. A cena está perfeita mesmo. Deus está dentro de um templo, parece bem coerente. Só que se você soubesse a palavrinha que se refere ao templo, não é a mesma palavrinha que a gente usa para templo hoje. Na verdade, o templo antigamente tinha categorias, sabe? Eu nunca peguei um avião, um voo que tivesse assim, classe A, B, mas tem aqueles voos que são muito grandes que tem assim, né? Classe econômica, que tem até divisão física, que a gente sabe que o que é servido lá na frente é mais chique, que você é mais respeitado para lá. Então, antigamente o templo era assim, tinha o pátio para cada uma das pessoas. O pátio para o estrangeiro, que não era muito respeitado entre israelita, tinha o pátio das mulheres, que também não era muito respeitada. Aí as coisas iam melhorando um pouco, né? Para o judeu, e aí próximo nível, até chegar num lugar que a gente conhece por recal, em hebraico. E esse recal é o que a gente está lendo por templo aí. E qual que é a grande maravilha que você está lendo para mim, pastor, sobre esse recal? Porque recal não era a área nobre, não era a perfeição que nós conhecemos por Santo dos Santos. Se houvesse lugar mais precioso nesse templo aqui, e houvesse uma cortina escondendo, o que o texto fala para a gente é que as vestes de Deus saíam desse lugar santo, 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 e começava a avançar para dentro de um lugar que não era santo, 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 mas era um local onde quem participava das adorações, das mediações, se preparava para se encontrar com Deus. Então quer dizer, Deus está transbordando o limite do lugar de santidade dele. Deus está avançando o sinal. Deus está caminhando em direção daquilo que já não deixa o quadro mais tão perfeitinho conforme a nossa concepção inicial. Qual é o avanço de Deus? Deus, sagrado, está avançando em cima do profano. Ou seja, Deus que é digno, maravilhoso e perfeito, parece que está dando trela para aquilo que não é. Está dando valor para aquilo que não é perfeito. Está participando em presença e glória num lugar onde o que existe não é só a perfeição. E essa é a primeira maravilha do sinal que a gente percebe no chamado de Isaías. Deus, em toda a sua perfeição, transborda a sua maneira perfeita de ser, e o lugar perfeito que parecia que ele deveria estar, ele vai em direção àquilo que não está em acordo com ele. E isso é um apontamento para toda a mensagem do restante da Bíblia. Essa é a característica de Deus, que embora seja assim, o que de mais grande a gente pode imaginar, ele ainda avança em direção ao que é pequeno e faz alguma coisa para alcançar. Mas não para por aí. Nós temos também lá no versículo 4 a informação que ao som das duas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de quê? Fumaça. E essa palavrinha também é uma palavra que faz referência a outros textos na Bíblia, como por exemplo, quando Moisés sobe no Sinai. O que é que toma Moisés, envolve a Moisés quando Deus está falando? Fumaça, que significava o quê? A presença de Deus. Então o que Isaías está vendo é um Deus tão bom, tão maravilhoso e tão grande,
que começa a avançar os limites. Que quando a gente para e pensa assim, olha, até aqui é o lugar que parece conivente com Deus. Deus fala, não, não é. Eu sou onipresente. A teologia tem um termo específico para isso. Quer dizer, você não estabelece limites para me dizer aonde eu vou. Eu sou maior do que todos os seus limites, todos os seus padrões. E se você acha que o lugar que você está não é um lugar digno para mim, eu posso estar lá. Porque não há nada que você possa fazer que me limite de participar da sua vida. E aí, o que é que a gente tem por última informação? A gente vê no versículo 3, que além de não parecer se satisfazer com aquele espaço inicial do templo, a fumaça de Deus toma todo aquele lugar. E por último nós temos no versículo 3 ainda a fala dos anjos que proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Qual é a grande primeira maravilha que a gente percebe dentro dessa caminhada para você, rascunho divino, que sabe que não é tudo aquilo que gostaria de ser, que Deus é onipresente. Vamos transformar essa palavrinha em termos práticos? Que não existe limite nenhum entre você e onde Deus deseja estar. E se Deus quiser estar contigo, Ele vai estar. E a mensagem que nós encontramos em Jesus Cristo é essa. Que Deus ama o mundo de uma forma que envia Jesus Cristo. Ninguém está pedindo por Jesus. Ninguém estava clamando por Jesus. Deus antes decidiu enviar. Mas tem um outro segundo sinal que nos mostra como é que Deus acaba com essa ideia sofrida do ai de Isaías, que se percebe inadequado para aquilo tudo que ele está vendo. E o que é que acontece? E nós podemos perceber isso no versículo 8. Deus quebra o protocolo. Mas quebra o protocolo assim com categoria. Está toda a elite lá, voando, adorando, fazendo tudo bonitinho, anjo cantando direitinho, mas Deus quebra o protocolo e o Isaías que parece estar observando a história toda assim abismado, e eu vejo Deus, eu imagino Deus sendo adorado e voltando seus olhos para os anjos, para a adoração, e de repente Deus tira o olhar daquilo tudo e olha para o Isaías pequenininho que está lá só de butuca, olhando o que Deus está fazendo, o que os anjos estão fazendo. E aí Deus fala para Isaías, quem eu vou enviar? E quem irá por nós? Qual é a surpresa desse texto? A surpresa é que Deus sabia da presença de Isaías. E a pergunta não foi feita para anjos. Isaías não foi o intrometido. Isaías respondeu para o próprio Deus aquilo que ele perguntou. E se você parar para pensar um pouquinho, parece tão incoerente, tão sem nexo essa pergunta de Deus, né? Ele está sendo adorado, está tudo acontecendo tão perfeitamente, as pessoas que estão envolvidas na adoração estão fazendo de melhor, e aí Deus vira para um mortal e pergunta assim, e aí, quem que eu vou enviar? Quem é que vai por nós? Essa pergunta é aquilo que a gente chama de pergunta retórica. É quase, não que Deus seja cínico, mas é aquela pergunta cínica, que a resposta está óbvia, está clara. Deus já sabia qual era a resposta. Deus sabia o que queria ouvir. E Deus conhecia Isaías, sabia o que Isaías ia dizer. A segunda grande surpresa, para acabar com esse seu incômodo em não ser perfeito diante de Deus, é o fato de que Deus sabe todas as coisas. E Ele conhecia o Isaías. Ele sabia que Isaías estava lá. E Ele incluiu Isaías em cena. Ele podia ter chamado qualquer outra pessoa, mas Ele chamou o profeta de lábios impuros, que veio de um povo com lábios impuros. E aí o profeta assume o desafio e vai adiante com Deus. Agora junta as duas coisas e vamos tentar entender qual é a vontade de Deus para você que veio para cá hoje. Não que essa seja a igreja perfeita, a melhor igreja de Cuiabá, a melhor igreja do estado, nada disso. Mas para você que tem sentido no teu coração, que toda vez que o nome de Deus é falado,
não parece que é para você a conversa. Toda vez que se fala em perfeição, toda vez que se fala em bênção, toda vez que se fala em santidade, parece que não é contigo a conversa. Para você que sente aquele arrepiozinho na coluna, porque você conhece o que você faz, porque você conhece o que você vive, e não é necessário ninguém dar testemunho do que você faz. Qual é a grande surpresa? Qual é o resultado de Deus? Como Deus pode fazer a gente participar desse plano perfeito? Você que é rascunho, você que é limitado, simples. Junta a onipresença de Deus, quer dizer, o fato de que Deus pode estar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, com o fato de que Ele também sabe todas as coisas. Um Deus que está em todos os lugares, conhece todos os corações. É isso que nós estudamos hoje de manhã na EBD, né? Quem estava na EBD de adulto aí, de jovens, pelo menos teve essa experiência. Nós tivemos uma EBD muito gostosa, falando sobre os atributos de Deus. Quer dizer, aquilo que Deus é na sua essência, os adjetivos dele que são capazes de caracterizar Deus. E nós conversamos hoje sobre isso. Que Deus pode estar em qualquer lugar e não tem começo e fim para Ele, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem fora de você ou dentro de você para Ele. Tanto faz, Ele vê tudo ao mesmo tempo, da forma que Ele quiser, porque Ele não tem limites. Se nós juntarmos todas essas coisas, a proposição de Deus para o seu coração, para o meu coração, a solução que me alivia e me torna um pouco mais leve, a ponto de querer assumir esse púlpito, pegar um microfone e ousar ler a palavra de Deus, é o fato de que o plano perfeito de Deus já considera todas as suas limitações. Deus não foi surpreendido por Isaías. Isaías não foi um convidado que apareceu em cima da hora. Ele estava lá, chamado pelo próprio Deus. Mas o plano perfeito de Deus já envolvia um pecador. O Todo-Poderoso já tinha chamado uma coisinha pequena para participar disso tudo. E isso para a gente é um alívio muito grande. Por quê? Porque Deus não espera de você a grandeza ou a santidade a ponto de que daqui a pouco você esteja batendo as asinhas aqui dentro que nem os serafins, né? Uma coisa muito interessante é que serafins, os estudos bíblicos nos dão a entender que são anjos que têm a feição humana, mas que têm 6 asas nessa situação. Com 2 eles tampavam os seus olhos e com 2 eles tampavam os pés. Por quê? Porque eles queriam se esconder da presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ninguém pode enxergar Deus diretamente e ainda assim sair de lá vivo. A gente tem isso em Êxodo. Essas palavras estão bem claras, que ninguém pode ver a minha glória e de lá sair ileso. Então quer dizer, não dá para participar da perfeição de Deus como a gente gostaria, mas o Senhor já tem um plano que conhece você. E 1 João 4 vai nos dizer que a grande maravilha não é que você ama Deus, mas a grande maravilha é que Deus te amou primeiro, e por isso você pode estar aqui. A grande maravilha é porque se você está sentado aqui dentro, não é porque a sua vida profissional é completamente correta, porque o seu relacionamento com a sua esposa é ideal, porque a forma com que você trata os seus pais, os seus colegas de faculdade, é a forma que todo ser humano deveria tratar. Mas a grande solução é que o amor consiste no fato de que Deus procurou você primeiro e escolheu você primeiro antes de você estar pronto, antes de você estar acertado, antes de você ter aparência de anjo, ter cara de santidade, ter aparência de crente, como algumas pessoas costumam taxar. Deus te ama tanto que não esperou você ficar pronto ou tampouco dizer que você o queria. E todas as mensagens da Bíblia vão apontar nessa direção. O que Deus tem para você não é exigência de santidade para agora. Deus quer sim a sua santidade. Deus quer a sua dedicação. Deus quer uma vida de oração melhor de você. Deus quer mais envolvimento teu com a palavra dEle. Deus quer que você trate a sua esposa direito. Deus quer que você honre os seus pais na medida certa.
Deus quer que as suas palavras ajudem as pessoas e não as façam tropeçar. Deus quer que o seu testemunho não escandalize a igreja, ou uma família, ou uma empresa, mas a vontade de Deus é que o seu testemunho faça bem para outras vidas, sim. Mas Deus não esperou você corrigir todas essas coisas para dar para você a oportunidade de participar. E nesse texto nós temos diversos sinais de que Deus já tinha preparado tudo para que Isaías pudesse participar da glória dele. Nós vemos a figura de que um serafim vai pegar uma brasa lá no altar e com uma tenaz e levar até a boca de Isaías e toca os lábios de Isaías. Por quê? Porque os lábios do Isaías significava a coisa mais importante para um profeta. O que é um profeta que não pode falar? O que é um cantor que não pode cantar? O que é um arquiteto que não pode projetar? Um engenheiro que não pode calcular? Um médico que não pode curar, que não pode atender? Um psicólogo que não pode aconselhar? Nada. E um profeta que não pudesse falar também não seria nada. Por isso, quando ele se expôs a Deus, a primeira coisa que ele se lembrou é que os seus lábios eram impuros. E por isso ele precisava de Deus. Mas Deus já tinha deixado todos os sinais de que havia solução. Isaías, não se desespera, rapaz. Porque eu sei que a sua boca é suja. Mas ó, eu já tenho aqui a brasa, eu já tenho a tenaz, e eu já tenho um anjo que vai sair daqui voando para encostar contigo e mudar essa situação. A mensagem de Deus que nós encontramos através desse texto é que a vontade de Cristo Jesus, o fato de Deus mandar Jesus ao mundo, é para isso, para te dar suporte no que você tem de essencial, no que você tem de importante, no que você tem de impuro e que você pede ajuda de Deus. E dali Deus quer te restaurar, dali Deus quer fazer de você uma nova pessoa, Deus quer ser a condição para que você possa caminhar e desempenhar aquilo para o qual você vive, você existe. Jesus Cristo é a sua condição. Jesus Cristo não vai te tirar de uma vez por todas da possibilidade de errar. Você vai errar, erra. E a Bíblia já fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus Cristo é o suporte de Deus para que na sua vida você possa caminhar e viver na condição que agrada a Deus, na dependência, na busca, na submissão, num coração que diz assim: Senhor, preciso da minha boca para viver, mas a minha boca não te agrada. Então o Senhor vira para você e fala: então eu caminho contigo, eu vou pôr as palavras certas na tua boca, mas eu vou falar errado de vez em quando, Senhor. Sim, mas eu já te amei primeiro, eu já cuidei de você antes, eu já providenciei tudo para que a gente possa caminhar junto. E se Jesus Cristo te trouxe nessa noite hoje para participar desse culto, desse momento onde nós, que temos um compromisso com Deus, não conseguimos ignorar o fato de que a presença dele é grande, é perfeita e poderosa. Se Deus te trouxe para cá, eu queria te afirmar, sem medo de errar, que Cristo já tem colocado perto de você todo o suporte necessário para que você viva a vida e o plano perfeito de Deus. Se a sua dificuldade é relativa à bebida, eu creio em Cristo Jesus que há algo separado para você nessa noite. Se a sua dificuldade é com alguma desvio de conduta sexual, infidelidade, Deus já te deu suporte. A maravilha do sermão dessa noite, gente, é que Deus já pensou em você e decidiu por você. Quando você poderia estar pensando assim, porque se eu pudesse conversar com Deus e ouvi-lo de volta, eu perguntaria, tá, mas vai entregar a vida do filho mesmo por alguém que vai preferir um relacionamento com uma namorada ou um relacionamento com Deus? E Deus viraria para mim e falaria: vou. Então quer dizer que o Senhor está preferindo entregar o filho para uma pessoa que vai achar mais interessante viver numa vida de festas ou explorar outras pessoas para ter lucro desonesto? E Deus vai falar: sim, é por eles, porque ainda assim há possibilidade de relacionamento entre nós. Jesus Cristo não foi a solução só para Isaías, mas é a solução para você e para mim, que temos consciência de que não somos o que Deus gostaria que nós fôssemos. E o desejo do meu coração nessa noite, para você e também para a minha vida, é que jamais você seja enganado por Satanás com a mentira de que a sua condição é sem reversão, de que a vida com Deus
não combina com você. De que a palavra de Deus não é leitura para os teus olhos. Que o tempo de oração não é um tempo preparado para a tua agenda. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se você se sente indigno que nem Isaías, de vir para cá hoje e ter uma ideia de um quadro bonito e perfeito sobre Deus, o que eu quero te dizer através da palavra de Deus é que Ele te preparou para participar disso tudo. E que em nome de Jesus, o Deus que já conhece as suas podridões, as suas falhas, as minhas limitações, traga dia após dia, através da vida de Jesus Cristo, condições para que a gente possa caminhar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nessa noite. E eu gostaria de fazer para você alguns convites. Eu não quero, nessa noite, pedir para você que você assuma o compromisso de ser identificado como um beato aqui dentro da Igreja Batista Boas Novas. Mas eu quero dar a oportunidade para você que ainda tem se sentido a par de uma vivência com Deus. Eu queria orar por você que tem sentido que menos ou mais você não é digno ou você não se identifica com as coisas maravilhosas que Deus tem apresentado pela sua palavra todos os domingos aqui nesse lugar. Eu quero orar por você que quando escuta uma canção sendo cantada aqui, sente o seu coração abalado pelo fato de que você gostaria de ter experimentado esses passos com Jesus. Eu quero orar por você e pedir, com a misericórdia de Cristo Jesus, que você não perca um dia da sua vida sem o suporte do Filho de Deus para te abençoar na tua profissão, para te abençoar nos teus relacionamentos, para te abençoar nos teus sentimentos, te abençoar nas tuas decisões, te abençoar no teu testemunho, abençoar nos lugares que você tem que frequentar e para te tirar dos lugares que você não deve frequentar, para te livrar do laço de morte e te colocar para experimentar a vida. Eu quero orar por você que tem sentido que Deus e você não tem nada a ver. Hoje Jesus Cristo me trouxe aqui para te dizer que Cristo já te amou e antes que você tivesse vindo ao mundo, Ele optou por você. Ele escolheu você. E você não é capaz de frustrar a Deus, porque Ele te conhece. Eu quero orar por você pedindo a Deus que, em nome de Jesus, não haja a imagem de um Deus frustrado dentro do teu peito, mas que haja a certeza de que existe um Deus que te conhece por dentro e por fora, de noite, de manhã, de tarde e de madrugada, e ainda assim já escolheu te amar. Então, em Cristo Jesus, se você quer acabar com essa diferença entre você e Deus, e se você sente o ai de mim, assim como Isaías sentiu, hoje eu quero orar para que Deus traga a sua brasa viva e toque na tua vida onde for necessário haver mudança. Não para que você seja perfeito, mas que Cristo faça parte dos seus dias. Meu Deus, nós estamos diante de Ti, Pai, em primeiro lugar com um sentimento total de indignidade, meu Deus. Esse terno que eu estou vestindo não me torna nem um pouco melhor como ser humano, Senhor. O tom de voz, se eu quisesse caprichar, não me torna mais especial. Uma oração que vai fazer palavras bonitas não me torna mais especial. Mas, Senhor, se existe alguma coisa que diz que eu sou especial diante de Ti, é o amor do Teu Filho, meu Deus. E esse amor está à disposição de todos que entraram aqui nessa noite. A minha oração, meu Deus, é que não haja mais o nosso pecado entre nós e o Senhor, meu Deus. Pois Jesus Cristo já morreu por todos eles. O Senhor já se sacrificou por cada um de nós. E nós já estamos desperdiçando tempos e dias e talvez anos das nossas vidas sem viver o plano perfeito de Deus para nós. Meu Deus, nós queremos participar desse quadro perfeito que mostra a glória de Deus, que mostra que Tu és digno, que mostra que Tu és poderoso. Mas eu não quero fazer isso sozinho, Pai. Hoje eu peço pelo Teu Espírito Santo, eu peço por quem entrou aqui dentro, meu Deus, crente ou não crente,
batista ou presbiteriano ou católico, não me interessa, meu Deus. Eu oro por quem entrou aqui nessa noite e não tem se sentido, Pai, participante da Tua glória, participante desse quadro que é um sonho para todo filho Teu. Eu peço salvação, meu Deus, eu peço o Teu Espírito Santo. E enquanto esse povo que está diante de mim continua em oração, de olhos abaixados, meu Deus, eu quero pedir do Senhor um sentimento no coração que traga a confirmação e a convicção de que Jesus Cristo morreu por ele, e haja mudanças nessas vidas. E você continua com a tua cabeça baixada. Eu queria te dar a oportunidade para que você parasse de se sentir indigno da presença de Deus, porque digno nós nunca vamos ser, mas quando você se achegar diante de Deus, o que Ele vai ver é Jesus Cristo. Se você quer que Jesus Cristo te represente diante de Deus, se você quiser que quando Deus tiver que tirar a sua ficha para ver qual é a acusação que há contra você, você encontre lá apenas uma coisa: Jesus Cristo redimiu os meus pecados e me coloca na condição de filho de Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão nessa noite. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir para que Deus participe da sua vida e que você não desperdice um dia a mais sequer sem a presença do Senhor. Deus abençoe atrás, que o Espírito Santo esteja contigo. Deus abençoe aqui na frente, Deus abençoe. Deus abençoe ali ao fundo, que Jesus Cristo esteja contigo. Deus abençoe, Deus abençoe. Não existe nada entre você e Deus a não ser o amor de Cristo Jesus, e é para isso que Ele te trouxe aqui. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção, e depois disso eu queria dar oportunidade para você, não só que agora apresentou diante de Deus a sua vida para que houvesse salvação, mas eu queria orar por você que, embora já tenha conhecido essa graça e misericórdia de Deus, queria pedir um cuidadinho especial de Deus para alguma área específica. Se hoje Deus falou no teu coração dizendo que talvez existe sim alguma coisa que tem deixado você e o Senhor meio distante, mas você quer a participação disso, não significa necessariamente que você está em pecado, mas você que deseja mais de Deus, que quer participar mais dessa glória com o Senhor e quer fazer desse um momento na sua vida onde você vai se lembrar desse compromisso, eu queria que você viesse à frente e o irmão Vanderlei, os conselheiros virão para cá para orar por você em Cristo Jesus.